Bom, abra sua Bíblia no Salmo 105. Nós vamos ler juntos do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou estar lendo na versão A Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica. O texto sagrado diz assim, Salmo 105, do 17 ao 22. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor da sua casa e administrador de tudo que possuía para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Eu quero tomar essa porção da palavra de Deus, aqui no livro dos Salmos, que resume, na verdade, traz, não é nem só um resumo, é a resenha do resumo da vida de José, que no livro de Gênesis ocupa várias páginas, vários capítulos e que nos comunica uma mensagem especial. Eu cito frequentemente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala que as coisas que aconteciam a Israel e foram registradas nas páginas do Antigo Testamento para mim e para você, essas coisas foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo. Nosso Senhor tomava como exemplo algumas dessas histórias e registros do Velho Testamento e aplicava lições práticas para os seus discípulos em cima delas. Como, por exemplo, quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Com uma única frase, uma referência a um episódio registrado na Escritura, o Senhor estava nos comunicando mensagens, ensinos, princípios. E eu quero dar um título especial para essa mensagem. Quando eu era garoto, eu lembro de ouvir meus pais falarem várias vezes uma expressão que demorou anos para que eu conseguisse, de fato, entender, chegar à compreensão do que era aquela frase que eles usavam. De vez em quando eu os ia fazer a pergunta, e agora, José? Descobri anos depois que essa pergunta, e agora, José, ela foi tirada do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. Normalmente, se diz que ela é usada quando não sabemos o que fazer diante de uma decisão ou de uma situação difícil. Na verdade, eu fui pesquisar e ver o que, sem ser essa definição leiga, o que os especialistas em literatura dizem a respeito do assunto. Encontrei uma breve definição num site chamado Cultura Genial e existe um artigo da Carolina Mendes, mestre em estudos literários, culturais e interartes. Ela diz o seguinte, o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado originalmente em 1942, na coletânea Poesias. Ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar. Então, obviamente, aqueles de vocês que nunca ouviram essa expressão, deve estar entre o grupo dos mais novos. Décadas atrás, quando eu, por exemplo, era criança, era mais comum dentro da cultura brasileira. Isso foi uma expressão que foi popularizada. E agora, José. É mais ou menos uma pergunta, José é um nome muito comum, talvez uma tentativa do autor de generalizar aquilo, mas acredito que o melhor José, a quem eu e você podemos dirigir uma pergunta sobre o que fazer em momentos e situações difíceis, não é o José do poema de Carlos Drummond de Andrade. É o José da Bíblia. Esse enfrentou situações difíceis como poucos, mas tem uma conduta registrada nas Escrituras com a clara intenção de Deus de que eu e você aprendêssemos com isso e por meio dessa sua conduta e do seu comportamento, Ele nos responde como agir em situações difíceis. Então, eu quero falar a respeito desse José, o filho de Jacó. No texto que nós lemos aqui em Salmos 105, nós vemos uma declaração onde atribui-se à soberania de Deus tudo aquilo que aconteceu. Uma conclusão que nós vemos que José posteriormente também vai chegar. O texto começa no verso 17 dizendo que adiante deles Deus enviou um homem, José. Então Deus está por trás dessa história. Não necessariamente estou aqui falando sobre um predeterminismo absoluto, mas estamos falando da capacidade de Deus de gerenciar circunstâncias que eu e você não entendemos. Ele
nos traz aqui o Salmo 105 detalhes que você não lê lá no livro de Gênesis. Quando o verso 18 diz, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Alguém poderia perguntar, mas o livro de Gênesis não diz que isso aconteceu. No entanto, o livro de Gênesis diz que ele foi levado como escravo para uma terra distante, né? E o livro de Salmos, ainda que escrito muito tempo depois, estava muito mais próximo do contexto cultural deles do que nós. Então, é uma leitura, né, e uma aplicação óbvia em cima das circunstâncias. Agora, esse homem, o versículo 19, né, e eu quero ler agora na tradução brasileira, uma versão antiga que teve como um dos seus revisores, Rui Barbosa. A tradução brasileira apresenta esse versículo 19 dizendo assim, até que chegasse o tempo para o cumprimento da sua palavra, a promessa de Jeová o provou. É interessante notar que esse salmo diz que a mesma promessa que Deus fez, né, que lhe dava um horizonte, que sinalizava um destino, que expressava a vontade de Deus, foi também a mesma palavra que o provou. Porque mesmo aquilo que Deus tem prometido a mim e a você, não significa que vai acontecer depressa, não significa que vai ter cumprimento automático. E ao longo da jornada e do processo, onde avançamos em direção ao nosso destino, que inclui o cumprimento dessas promessas, eu e você precisamos entender que a mesma palavra que nos foi dada, nos provará. Isso significa que o Deus que está sinalizando onde quer nos levar, Ele também vai nos provar ao longo do caminho. E eu e você precisamos saber como nos conduzir ao longo do caminho. Um caminho que inevitavelmente apresentará desafios e dificuldades. Então vamos lá. Eu quero destacar 5 situações que José passou e a resposta que ele deu a cada uma delas. E, diferente do padrão, né, onde até por uma questão didática a gente tenta manter sermão de 3 pontos, hoje eu vou apresentar 5 pontos distintos. Se você é daqueles que toma nota, eu já vou anunciar antes para que você entenda, né, com clareza a transição que nós estamos fazendo, o raciocínio que nós estamos construindo. Então, dessas 5 situações, seguida das respostas de José, a primeira é, foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. A segunda, assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. A terceira, recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. A quarta, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E a quinta, quando exaltado, não se vingou, né? Pelo contrário, mas pagou o mal com o bem. Então eu quero que a gente olhe esse extrato da vida de José, né? E nós vamos passar aqui por textos bíblicos diferentes, se você quiser me acompanhar. Nós vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 37. E há muitas informações a respeito, né, da vida de José, que compõe esse quadro de ensino, de comportamento que eu e você não apenas podemos, mas devemos ter. Então o capítulo 37 de Gênesis começa com a seguinte declaração. Versículo 1 fala, onde Jacó habitou, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o versículo 2 diz, essa é a história de Jacó. Mas logo depois de mencionar o Jacó, de quem já vem sendo falado, né, nos capítulos anteriores, na verdade, me parece que isso é muito mais... Os versículos iniciais do capítulo 37 são muito mais uma conclusão daquilo que vinha acontecendo até então. É no versículo 2, depois de dizer, esta é a história de Jacó, que nós lemos. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a respeito de seu pai. Em outras palavras, fazia o bom papel de um caçula, né? Era o filho dedo duro, que entregava o ouro, aquilo que estava acontecendo. Versículo 3 diz, ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pelo próprio comportamento de Jacó, nós temos um problema na família. Um filho que é preferido atrai agora o ódio, né, de todos os outros que se sentem preteridos ou rejeitados pelo pai. Agora a situação vai agravar. Versículo 5 diz, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Alguém me perguntou, o senhor acredita
que o José, que interpretava o sonho dos outros, interpretou o seu próprio. Né? Eu digo, olha, a Bíblia não fala dele interpretando sonhos, a não ser quando está no Egito. No entanto, toda a família parece ter entendido o sonho. Se José já entendia antes de contar, errou contando o que provocaria uma situação mais difícil. Se José não entendia, a gente dá um bônus, mas isso não significa que a sua família não entendeu o significado do sonho. Verso 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele já tem um problema que agora vai se agravar. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Verso 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você. Verso 11 diz, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Apesar de tê-lo repreendido, apesar de tratá-lo com distinção, havia um elemento cultural muito forte. Né? A força de governo que um patriarca tinha na família é algo que nós temos perdido com o tempo e esse conceito vem sendo diluído. Quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a forma como o Novo Testamento interpreta isso é em ti serão benditos todos os povos. Isso é usado como uma alusão do evangelho que foi pré-anunciado a Abraão que se espalharia para os gentios. Mas a expressão famílias era usada para povos por quê? Porque sempre, a partir de um patriarca, né, a família se multiplicava e se consolidava depois como uma nação, como uma linhagem. Então, a força que alguém tinha de governo na sua casa não era distinta da força de governo que teria sobre toda a família à medida que eles se multiplicavam. O pai o repreende, porque ele é um dos filhos mais novos, dizendo, você acha que além de os seus irmãos, eu e sua mãe, vamos nos curvar diante de você, que o governo vai passar para a sua mão? Ninguém entendeu aquilo. No entanto, a Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração. Talvez a semelhança de Maria, que está recebendo palavras que a sua mente não consegue compreender a dimensão das promessas que envolvem, né, o filho que ela iria conceber. A Bíblia diz que Jacó guardava isso no coração. Mas a verdade é que a partir daqui, nós temos um desdobramento de inveja da parte de seus irmãos. Quando você chega no versículo 18, 19 e 20, dá uma olhadinha ali comigo. Há uma frase específica dos seus irmãos quando estão planejando se livrar dele que revela que o motivo de inveja por causa dos sonhos era ainda maior do que pelo fato dele ser o filho predileto. O texto diz, Gênesis 37, 18 a 20, de longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo, jogar o corpo dele numa dessas cisternas. Diremos que o animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Agora a guerra não é mais apenas com a pessoa do irmão, né? É um protesto e uma guerra contra os sonhos. Vamos ver se isso se mantém de pé. Quando a Bíblia está dizendo lá no Salmo 105 que a palavra do Senhor o provou, é evidente que esses sonhos vinham de Deus. É evidente que Deus comunicava aquilo que faria. Mas a mesma palavra que sinalizava o destino, né, de José também o provou. Ele agora começa a enfrentar circunstâncias difíceis. E a primeira delas, como dissemos, é que ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar. Como sabemos que não deixou de sonhar? A maneira como José se conduz mostra que algo estava aceso no seu coração. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravos. Nós não vamos ter o tempo de ler toda a história, né? Mas há um detalhe interessante que eu e você podemos perceber no versículo 27, eles concordam em vendê-lo a uma caravana de ismaelitas, né? O vendem por moedas de prata, 20 moedas de prata, e ele é levado para o Egito. É nesse momento que o verso 18 do Salmo 105 diz que amarraram os seus pés, colocaram uma corrente no seu pescoço e ele é levado como escravo. No entanto, quando chega no Egito, apesar da dor de ter sido arrancado de um relacionamento com os pais, traído, né, por seus irmãos, agora ser tratado como objeto, privado não apenas do seu lar, da sua família, da sua cultura, né, vivendo uma espécie de exílio que lhe foi imposto
posto, mas ainda dentro de um contexto de ter perdido a sua liberdade. Apesar disso, você vê um José que a Bíblia o tempo todo vai repetir que o Senhor era com ele. E não apenas o Senhor era com ele, mas você vê um José dedicado, um José aplicado. Ele tinha recebido de Deus um sonho que estaria numa posição de governo e liderança. E ele nunca desperdiça nenhuma oportunidade por onde passa. Enquanto era escravo na casa de Potifar, ele se torna chefe de todos os escravos. Quando ele vai preso injustamente, um episódio que vamos abordar daqui a pouco, ele se torna chefe de todos os presos. É como se ele tivesse o tempo todo entendendo, eu preciso me dedicar, eu preciso ser fiel em cada etapa, eu preciso perseguir aquilo que Deus estabeleceu como sonho. E o comportamento dele sinaliza algo que eu vejo muita gente jogar fora. Porque muitos, quando surgem as provas, eles desanimam. O próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 13, na parábola, do semeador. Ele fala de uma semente que cai em solo rochoso, que é aquele tipo de semente que não desenvolveu profundidade. E ele diz, quando vem as angústias, a perseguição por causa da palavra, eles logo desanimam. E eu e você podemos aprender uma lição com José. Não importa se a vida vai trazer surpresas ruins, se nós vamos enfrentar reveses, nós podemos permanecer crendo e sonhando, porque é quem permanece crendo que recebe de Deus o melhor. Tiago capítulo 1 começa falando sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas depois ele amplia o assunto para muito mais do que sabedoria. E diz, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Eu e você não vamos experimentar nada de Deus, a não ser por fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos entender a importância de ter uma postura de fé, permanecer crendo e sonhando a despeito do que nós enfrentamos. E quando tudo parecia, está assim, funcionando de forma tão contrária à palavra de Deus, contradizendo aquilo que Deus tinha sinalizado. Existe um José que, mesmo entendendo o que está acontecendo, ele tem uma postura de quem no seu interior está dizendo, Deus não perdeu o controle, Ele é fiel naquilo que fala, Ele é fiel naquilo que promete. Eu não sei como as coisas vão mudar, quando haverão os desdobramentos necessários, mas Deus segue no comando. E se há uma lição que eu e você podemos receber do melhor José para nos ensinar, quando eu e você perguntamos, e agora José? É essa. Não importa o que você tem enfrentado, os reveses que você esteja passando, não deixe de sonhar e acreditar naquilo que Deus tem falado a seu respeito. Em segundo lugar, nós lemos, e agora eu quero que você pule comigo para Gênesis capítulo 39, nós lemos que ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. E isso nos traz uma outra lição poderosa. Então, em Gênesis, no capítulo 39, ao longo do capítulo 37, a Bíblia transiciona da história de Jacó para José. Em algum momento, depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos, nós lemos que Rúben, o primogênito, o irmão mais velho, no início dissuade os irmãos, não vão matar não, joga na cisterna. A Bíblia diz que ele tinha intenção de livrá-lo dos seus irmãos, depois restituí-lo ao pai. Mas a Bíblia diz que Judá era o quarto. Rúben era o mais velho, depois de Rúben ainda tinha Levi e Simeão, e na sequência dos 12 filhos, Judá era o quarto. Judá se aproveita da ausência de Rúben e diz, vamos vender o menino. Quando Rúben volta e descobre o que aconteceu, ele entra em desespero e não havia mais nada a ser feito. Judá foi quem liderou aquele processo de traição. Talvez esse seja o motivo pelo qual no capítulo 38 a Bíblia destaca um tempo para falar de Judá, que se aparta dos seus irmãos. Não sabemos se foi a culpa, não sabemos se aquilo gerou alguma confusão posterior, mas ele se isola. Depois a Bíblia volta no capítulo 39, nos dando informações sobre José agora já no Egito. Então, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Potifar, capitão da guarda, comandante da guarda, oficial de Faraó, comprou José dos ismaelitas. O versículo 2 diz, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs
José por mordomo de toda a sua casa. Ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Aqui nós vemos José, mesmo numa situação difícil, vivendo e experimentando a presença de Deus, a graça de Deus, o favor do Senhor. E se existe algo que eu e você precisamos entender, é que não são as circunstâncias que dizem se eu e você temos ou não Deus do nosso lado. Porque Ele disse que estaria do nosso lado. Nós podemos olhar para qualquer tipo de circunstância, favorável ou não, e dizer: o Senhor está conosco. A conduta e a postura de José é impressionante. Ele decide viver não como um escravo, ele decide viver não na amargura dos reveses que enfrentou, mas o tempo todo a Bíblia diz: o Senhor era com ele. E a manifestação daquela presença era evidente. Os resultados que José tinha não eram fruto apenas de uma boa administração. A graça, o favor de Deus está sobre ele. No entanto, José começa a ganhar destaque. E ele começa a ter uma figura, uma projeção, como alguém que é mais do que um escravo. Versículo 6 termina nos dando uma informação que prepara o relato que vem a seguir. Versículo 6 termina dizendo: José tinha um belo porte e boa aparência. Traduzindo numa linguagem atual, o bicho era saradão, ajeitado. Alguém diz que parece ser preconceito, que o homem não chama outro homem de bonito, mas eu na verdade só estou lendo a Bíblia. Belo porte e boa aparência. E o que acontece? Versículo 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E aqui começa o assédio, começam as propostas. Pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me veio do nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que nós temos aqui não é a recusa a uma proposta. Essa é a proposta inicial. E aqui nós temos o posicionamento firme de José. Mas versículo 10 diz: ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então ele foi assediado com propostas ou por propostas erradas. Mas qual é o posicionamento de José? Não deixou de ser fiel. É lógico que a fidelidade expressa aqui não é só a Potifar. Ele é claro em dizer, eu não sei se esse texto só mostra um padrão comum e cultural da época, ou se de alguma forma o Potifar, desconfiado com o que tinha em casa, mas há uma restrição específica. Potifar disse: você comanda tudo aqui, mas esse limite você não ultrapassa. Mas a preocupação de José não é ser fiel apenas ao homem que agora é o seu possuidor, o seu senhor, o seu dono. A preocupação de José, quando ele olha para a mulher, diz: como cometeria eu tamanha maldade? Como eu pecaria contra Deus? Nesse momento, José traz à luz algo importante para mim e para você. Eu vejo pessoas que, quando elas começam a enfrentar dificuldades, reveses, elas não apenas desanimam em relação a crer e sonhar naquilo que Deus tem, mas abrem rapidamente mão dos seus valores. Me lembro de um dia que eu estou conversando com uma pessoa que havia destruído o seu casamento com repetidos atos de infidelidade. Eu digo para ele: como você chegou a esse ponto? Ele falou: pastor, a minha mulher me irritou tanto nos últimos meses, mas tanto, que eu fiquei com tanta raiva dela, que eu fui lá e me vinguei. E eu olhei para ele e falei: e que culpa Deus tem nisso? Ele olhou e disse: como assim? Eu falei: você não feriu só a sua mulher. Você afrontou Deus que te salvou, o sangue de Cristo que te redimiu, você trouxe desgraça sobre a sua casa, mau testemunho por reino de Deus. Eu quero saber o que foi que Deus te fez para você fazer isso contra ele. E ele me olha com uma cara de que pela primeira vez ele está lembrando que Deus também estava na história. Que Deus deveria ter sido levado em consideração desde o início. Nós precisamos entender o que José nos ensina. José está dizendo: não importa o que as circunstâncias estão promovendo, o meu relacionamento com Deus está acima de qualquer humor, acima de qualquer emoção, a minha fidelidade a Ele vem acima de tudo. Preste atenção, em 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro aqueles que me
honram. Isso significa qual é a ordem? Que Deus vai dar honra àqueles de nós que o honramos. Mas muitas vezes nós queremos manter o relacionamento com Deus como se a declaração fosse inversa. Como se nós é que pudéssemos dizer para Deus, eu honro aqueles que me honram, já que o Senhor não está me honrando nas circunstâncias, eu não te devo honra nenhuma. Essa fala cabe só a Deus. Deus está dizendo, se você me honrar com seus valores, a despeito das circunstâncias, eu vou honrar você. Agora, quando eu e você acreditamos que temos o direito de dar o ultimato em Deus, de dizer, ou o Senhor me honra fazendo aquilo que eu quero, ou eu não lhe devo fidelidade nenhuma, o início do fim de uma grande tragédia já se instalou na nossa vida. E ao olhar para José, eu percebo uma postura, não de se rebelar contra Deus, não de chutar o balde, não de meter o pé na jaca, mas de alguém que diz, eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. José entende que quem é fiel no pouco, como disse Jesus, também será fiel no muito. Se eu e você não sabemos ser fiéis no pouco, porque é que Deus vai nos promover para o muito. E fidelidade não é só no que fazemos. Você percebe fidelidade de José desde os mínimos detalhes. Não é apenas uma fidelidade a Potifar, é a Deus. Deus me chamou para de alguma forma liderar. Eu vou me esmerar, eu vou aprender, eu vou me dedicar em cada estágio. Então fui colocado como chefe dos escravos de Potifar, dos servos da casa. Vou dar o meu melhor aqui. Quando ele vai para a prisão, como mencionei, daqui a pouco vamos trabalhar melhor esse assunto, ele se torna chefe dos presos. José está sendo fiel no caráter e no desempenho do seu papel o tempo todo. E ele nos ensina que não importa aquilo que eu e você possamos experimentar em termos de oportunidades para errar, nós precisamos ter um posicionamento firme dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que, porque acha que está sofrendo, tem direito a alguma espécie de prêmio de consolação. Então, já que Deus não mudou minha sorte, já que as coisas estão difíceis, eu, de alguma forma, concluo que eu tenho direito a um prêmio de consolação e que talvez ter algum tipo de prazer, ainda que restrito por Deus, nem seja tão errado. E quando enveredamos por esse tipo de pensamento que é maligno, nós nos distanciamos do propósito de Deus. Mas quem quer seguir o trilho do propósito de Deus, sabendo que o mesmo Deus que nos faz promessas também nos prova ao longo do caminho, nos testa ao longo do caminho, sabe que não pode deixar de ser fiel. Terceiro lugar, ele recebeu o mal pelo bem. Quando nós olhamos para o episódio de Potifar, eu não vou ler aqui o capítulo todo, porque vai do versículo 10 até o 20, praticamente, só a descrição de como a mulher de Potifar, agora além de insistir com ele dia após dia, a Bíblia diz que um dia José entra na casa, desavisado, não sabia que ela estava sozinho, que não havia nenhum dos funcionários por perto. E ela dá o bote nele, o agarra, dizendo, é hoje. Ele diz, é ruim. Como ela agarrou suas vestes, ele larga as vestes na mão dela e vaza. No entanto, essa mulher, ofendida pela rejeição de um escravo, inventa uma história de que ele tinha tentado violentá-lo. Chama os funcionários, conta a história, segura a roupa como prova. E quando Potifar volta, ela dá a sua versão. Foi suficiente para que Potifar o mandasse para a prisão. O mesmo José que quis honrar o Potifar, dizendo, eu não peco contra ele e nem contra Deus. Agora é lançado pelo próprio Potifar de forma injusta. Não sabemos se é o simples fato de que era a palavra de um contra de outro e Potifar não tinha condições de averiguar a história e talvez tenha feito a injustiça de forma inocente. Outros já acreditam que se houvesse de fato uma comprovação de uma tentativa de um estupro, José não teria sido preso, José teria sido morto. Então acredita-se que o fato dele ter sido levado para uma prisão, isso agora é só conjectura, especulação, significa que de alguma forma o Potifar sabia o que é que ele tinha em casa, mas disse, eu preciso tirar José de cena e talvez teria tentado amenizar a injustiça. De qualquer forma, isso não muda a injustiça que foi praticada. Em troca do bem que ele fez, ele recebe o mal. Agora, se recebeu o mal pelo bem, o que merece ser destacado quando a gente pergunta, e agora José, por José da Bíblia, o filho de Jacó, não do poema do Carlos Drummond de Andrade, ele nos ensina que não importa se eu e você recebemos o mal pelo bem que fizemos, nós não podemos deixar de buscar o bem dos outros. Enquanto ele está preso, a palavra de Deus destaca a preocupação dele com os outros presos. Olha Gênesis 40, de 5 a 8. O texto diz assim, a respeito do copeiro e do padeiro do rei, do faraó, que foram para a prisão. A Bíblia diz, e os dois sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã e viu-os, eis que estavam preocupados.
Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações, contem-me o sonho que tiveram. Irmão, fala sério, qual é o tipo de preso que acorda pela manhã preocupado com o humor dos outros presos? A não ser quem tem um código de valores forte do reino de Deus, a ponto de dizer: a vida não gira só em torno de mim, eu preciso me preocupar com o bem dos outros. Mas José, você está aqui porque recebeu o mal em troca do bem que fez a alguém. E a postura de José é mais ou menos como quem diz: e daí? Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me perguntou, eu disse: pastor, eu não te entendo, tem alguma coisa que o senhor precisa me explicar. Ele falou: ou você é um homem de Deus com alguma compreensão que eu ainda não tive, ou você é um camaleão, um fingido, né, que tenta se passar por alguma coisa que não é. Eu falei: do que é que você está falando? Ele falou: soube que tal pessoa fez isso, isso e isso para você. Eu falei: estão exagerando a versão, mas um percentual disso é verdade. Ele falou: eu vi o senhor honrando essa pessoa publicamente uma vez e já tinha acontecido. Eu falei: e daí? Ele falou: o cara te faz isso e o senhor honra ele. Ele falou: me ajuda a entender o que eu não entendi, ou admitir que o senhor é um fingido. Eu falei: o que ele fez revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. No momento em que eu me baixo ao nível dele e tento só ser reativo ao comportamento dele, retribuindo, e me igualo a ele, eu estou perdido. Eu falei: eu preciso de uma postura. Eu fiz o bem para ele, ele me retribuiu com o mal, mas como o que eu entendo que eu devo fazer o bem, eu vou continuar fazendo o bem. Eu não fiz o bem antes porque ele merecia, eu fiz porque eu tenho que fazer. E José tem uma postura e um entendimento. Tá, eu fiz o bem para alguém, me pagaram com o mal, e daí? Isso significa que agora eu vou desiludir da vida, eu vou olhar para todo mundo e dizer: não vale a pena. José continua determinado dentro dele. Não importa a frustração que eu possa ter passado com alguém, eu vou seguir fazendo o bem a todos. Eu vejo muita gente, mesmo no contexto do reino de Deus: puxa, pastor, fui ajudar, fui cuidar de fulano, fui discipular, o senhor não sabe o que eu passei, eu não quero mais ajudar ninguém. Eu digo: e que culpa os outros têm disso? Que culpa os demais têm disso? José tem um entendimento e ele se posiciona. Tem muita gente que se magoa em circunstâncias como essa e deixam de se importar. Mas José nos mostra que quem segue oferecendo ajuda, colhe aquilo que planta. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ceifar é a linguagem de colher. E só se colhe aquilo que planta. Então ele está dizendo que fazer o bem é um plantio. Ele diz: a seu tempo ceifaremos, ou faremos a colheita, se, aqui nós temos um condicional, não desanimarmos. Porque tem muita gente que entre o plantio e a colheita, nesse tempo da espera, ele às vezes não percebe que o que ele está fazendo vai ter resultados favoráveis. E ele simplesmente diz: cansei de fazer o bem. A Bíblia está dizendo que eu e você não podemos nos cansar de fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. E José também nos ensina isso. Em quarto lugar, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Vamos falar da conversa de José com esse copeiro. Nós vimos ali em Gênesis 40, dos versículos 5 a 8, que ele pede para que eles contem os sonhos. E o copeiro conta o sonho dele, o padeiro conta o sonho dele. José olha para cada um de forma honesta. Ele diz para o copeiro: em 3 dias, você não apenas sai da prisão, você vai ser restaurado ao seu cargo de confiança e vai voltar a oferecer o copo ao faraó. O padeiro conta o sonho dele. José olha para ele e diz: você, meu filho, deu ruim. E diz: ó, já era, em 3 dias você está morto e vai ser executado. Você consegue imaginar o que foi a expectativa e a ansiedade desses dois nos próximos 3 dias? Esse sonho é uma mensagem divina, foi corretamente interpretada. Esse é o nosso destino. Eu fico imaginando aquelas horas se arrastando. Eu fico imaginando que o volume de emoções que esses dois presos viveram é algo para nunca mais esquecer, né? No entanto, a vida do padeiro vai chegar ao fim exatamente como foi profetizado. Mas o copeiro, ele é restaurado ao seu posto. Esse episódio me leva a especular, aplicando a lógica, que os dois provavelmente foram presos enquanto uma investigação de uma conspiração estava em andamento. Por quê? Eram os 2 homens de confiança do faraó.
Dificilmente a vida dele estava em risco quando se fala em termos de proximidade, porque qualquer inimigo que tentasse se aproximar seria detido pela guarda do faraó. No entanto, pessoas próximas e de confiança poderiam contribuir com alguma espécie de traição, especialmente esses dois poderiam ter acesso ao envenenamento do faraó. Quando a Bíblia diz que esse homem era copeiro, não era só que ele enchia o copo para servir, ele era mais do que um garçom. O copeiro do rei tinha a responsabilidade de beber o vinho primeiro. Depois que ele bebia, o faraó sempre esperava um pouquinho para ver se não deu nenhum efeito colateral. E dizia, agora eu posso beber o mesmo vinho que você provou, porque eu não estou sendo envenenado. Como os dois homens de confiança estão presos, traição normalmente era tratado com morte. E a execução do padeiro depois sugere que talvez se apurou quem era. Naquele momento, eu não sei o que um sabe do outro, quais são as expectativas. Mas tenta se colocar no lugar do copeiro, 3 dias depois. Do jeito que você sonhou, que alguém interpretou. Você restituído ao seu cargo, como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é história para contar para os filhos, para os netos, para passar o resto da vida contando para os outros. E se acontecesse com um crente com uma versão mais pentecostal, se diria, é para glorificar de pé a igreja. Alguém não pode esquecer uma coisa dessa. Agora, o que nós lemos em Gênesis, no capítulo 40, dá uma olhadinha no versículo 14. A palavra de Deus nos mostra que José, depois de interpretar o sonho, ciente, sabedor que ele está na frente de um cara que vai voltar a estar próximo e íntimo do camarada que comanda a maior potência da terra. O Salmo 105 o chama de o dominador dos povos. O Egito nessa época era uma potência mundial. Então o faraó, que dominava a potência mundial, era o homem mais influente e poderoso do mundo. Aí José interpreta o sonho, está olhando o copeiro, que vai estar na frente do camarada, e ele não aguenta, ele pede ajuda. Olha o versículo 14. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Ele diz, eu tenho certeza que a palavra que eu estou te entregando vai acontecer nessa hora. Só não esquece de mim. Lembra do camarada que te trouxe consolo. Né? O texto diz assim, peço que você seja bondoso para comigo. Fale a meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Ele está implorando em 3 dias. Assim como eu te ajudei, eu preciso da sua ajuda. Versículo 23 termina essa história dizendo, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José. Depois de dizer não se lembrou, a Bíblia enfatiza, esqueceu-se dele. Além de não lembrar, esqueceu. Apesar de ser a mesma coisa, a linguagem é enfática. Agora, o que aconteceu com esse homem? Uma amnésia? Não. Por que sabemos que não? Porque 2 anos depois, o cara lembra de José. O que eu e você precisamos entender, que o que está acontecendo por trás dessa história, tem a divina providência, tem a mão de Deus. Meu querido, se o copeiro lembra de José e suplica um favor ao rei, assim como eu estava preso e injustiçado, conheci um outro que está lá sem dever, o Senhor precisa usar de misericórdia com ele. Se ele usa de influência, o que é que José seria ao sair daquela prisão? Outro dia um amigo meu disse que ele ia lavar prato junto com o copeiro na cozinha. Ele não seria, né, remetido ao lugar do seu destino. Além disso, José não está pronto. Ele é alguém que ainda está lamentando as suas dores. Lá na frente, vou falar disso daqui a pouco, quando tem um filho. O significado do nome do seu filho é Deus me fez esquecer, porque em algum momento ele vai superar a dor que ele está enfrentando. Mas nesse momento ele está lembrando muito bem. Eu fui roubado da terra dos hebreus. O que fizeram comigo foi uma violência emocional, foi uma injustiça. Mesmo nessa prisão eu não fiz nada. E aquele camarada, cheio de dores, se é projetado, vamos dizer que o copeiro conseguisse ainda apressar as coisas e José fosse reconhecido pelo faraó. Se ele é projetado a um lugar de poder e autoridade, sem o tratamento do lado de dentro, ele jamais teria sido a bênção que foi para os seus irmãos. Deus olha e diz, enquanto a mágoa estiver viva e forte, aí meu filho não dá não. Tu tem que ficar quieto. Você precisa ser tratado e trabalhado. 2 anos depois, ele será lembrado, essa história vai mudar, mas mesmo esquecido por quem o ajudou, pelo menos temporariamente, até que aqueles 2 anos passassem, o sentimento não foi finalmente, o copeiro lembrou de mim, né? Isso vai acontecer depois, mas até então não. No entanto, a postura de José ao longo de
todo o registro da sua história é de alguém que precisava esquecer sua própria história, mas sabia que Deus não se esquecera dele. É só você olhar o nome dos filhos. Ele teve 2 filhos no Egito depois de sair da prisão. O primeiro deles foi chamado Manassés. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim: ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés é uma combinação de palavras, que no hebraico significa fazer esquecer, mas ele está dizendo, Deus me fez esquecer, Deus me fez superar. Por outro lado, Deus me fez próspero, porque depois de superar, a gente prospera, não antes. Depois de superar, a gente prospera. Por favor, diga amém. Agora, muitos confundem o ser esquecido por outros com ser esquecido por Deus. José faz essa distinção e diz, o copeiro esqueceu de mim. Isso não significa que Deus se esqueça de mim ou de você. Aliás, Deus faz questão de dizer na Bíblia que Ele não se esquece de nós. Isaías 49, 15, Deus diz, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está apelando para o mais alto, sagrado e sacrificial nível de amor que a humanidade conhece, que é amor de mãe. Então a pergunta já sugere que não, mas porque de vez em quando, raramente, mas de vez em quando, temos em caráter de exceção uma ou outra mãe desnaturada, Deus responde, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo, se uma mãe falhar, é o amor mais improvável de falhar. Deus diz, ainda que esse falhe, o meu por você não falha, eu não me esquecerei de você. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. O livro de Hebreus não só diz que Deus não vai esquecer, mas diz que Ele não é injusto para esquecer. Por quê? O autor está dizendo, ele está vendo o amor que vocês demonstraram pelo seu nome, ele está vendo o trabalho de vocês, ele está vendo a disposição de serviço, e Deus viu isso tudo em José. José tem lá dentro dele uma certeza, que nós vamos descobrir em discursos posteriores, que ele sabia que Deus não havia se esquecido dele. Não importa o que aconteça no âmbito circunstancial ou relacional, nós não podemos deixar o engano de Satanás entrar na nossa mente de que Deus se esqueceu de mim e de você, ou que Ele nos abandonou. Há uma certeza, eu e você podemos dizer o que Jesus nos garantiu, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E quando carregamos essa certeza, nós podemos e ficaremos firmes. Em quinto e último lugar, quando exaltado, não se vingou, mas pagou o mal com o bem. Eu tenho percebido crescer esse pensamento e esse sentimento no meio cristão, do que muitas vezes brincando eu chamo de um gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora... E a gente entende que a exaltação de Deus posterior à prova é para a gente ostentar e pisar nos outros. Isso não tem base bíblica alguma, pelo contrário. Quando a gente olha o encontro, o reencontro de José com seus irmãos não têm noção. Quando depois da fome ter começado, depois dos 7 anos de vacas gordas, eles têm que ir ao Egito comprar mantimento, porque não está havendo mais colheita. Eles não têm noção que ao estar diante do governador, o segundo homem na linha de comando da maior potência do mundo, que eles estão diante do seu irmão já crescido. E a Bíblia diz que em algum momento, porque José já os reconheceu, mas eles não sabem que foram reconhecidos. Eles estão falando a língua deles e eles não sabem que o homem entende o que eles estão falando. Imaginam que ele é um egípcio. E a palavra de Deus diz em Gênesis 42, 9, então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Eu gosto dessa frase, porque se lembrou é o momento onde Jacó tem que entender não só qual foi o sonho, mas qual era o propósito do sonho. Agora que ele foi exaltado por Deus, ele poderia dizer, e alguns crentes diriam, agora vocês me pagam. Mas quando ele se lembra do sonho, não é só Deus falou e cumpriu, é mais do que isso. Eu acredito naquele momento ele entende o propósito do sonho. E eu diria que o seu senso de destino profético levava a andar na convicção do cumprimento do plano de Deus para si e também para a sua família, o seu povo. Por que Deus queria
preservar aquela família, porque havia uma promessa a Abraão, de que através deles o Messias viria, o reino de Deus impactaria todo mundo. E naquele momento José começa a entender ou conectar os pontos, não sabemos quando isso começou, logo depois ele vai explicar que alcançou esse entendimento. Ele sabia que o plano de Deus era algo maior do que ele mesmo. Olha o que diz Gênesis 45, de 5 a 8. José agora se revelou aos seus irmãos, abre o jogo e diz: eu sou José, a quem vocês venderam. Mas olha a conversa dele, Gênesis 45, de 5 a 8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a frase, Deus me enviou. Versículo seguinte, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então, pela segunda vez, ele diz: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Terceira afirmação, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Algo que você precisa entender, querido, o dono, o senhor do seu destino é o Deus Todo-Poderoso. O meu e o seu destino não estão na mão das pessoas à nossa volta. José olha e diz: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. De alguma forma José entende que Deus permitiu que ele sofresse para salvar quem lhe fez mal, não para retribuir o mal. E é impressionante a postura e a conduta, de José. Nesse momento ele diz: eu serei um instrumento divino de livramento para vocês. Eu vou pagar o mal que vocês me fizeram com o bem. Eu vou sustentar vocês. Esse é o momento onde alguém poderia dizer: parece que o jogo mudou, não é mesmo? Porque esse homem está sendo nobre, com entendimento divino. De alguma forma, os seus irmãos não pareciam acreditar que depois da morte de Jacó, a mesma benevolência seria estendida. Jacó desce ao Egito, reencontra seu filho José, passa seus últimos anos lá, mas quando finalmente Jacó morre, aí tem uma reunião de família. Gênesis 50 agora, de 15 a 21 diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, últimos desejos dele, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus. Agora todo mundo virou servo de Deus. Perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Eu particularmente não acho que ele chorou de mágoa. Acho que ele chorou de dó. Acho que ele chora de compaixão do estado dos seus irmãos. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, eu amo esse versículo: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? José olha para os seus irmãos e diz: vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu vou confundir a minha posição? Vocês acham que por algum momento eu vou achar que eu sou uma espécie de sol nessa galáxia, que tudo está orbitando em torno de mim? Ele diz: eu vou tomar o lugar de Deus. Deus é em torno de quem as coisas devem orbitar. São os seus planos, a sua vontade, o seu propósito, não eu. Ele está olhando para os seus irmãos e a reação dele é como quem diz: vocês estão malucos. Olha o que ele diz no verso 20 de Gênesis 50. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Quando ele está dizendo que Deus o enviou, ele não está falando de um determinismo absoluto, que Deus fez com que eles fizessem o que era errado, porque senão isso não poderia nem ser tratado justamente como algo errado, afinal de contas só teriam feito o que Deus quis. Ele olha e diz: vocês foram ruins, foi maldade de vocês. Vocês queriam puxar o meu tapete, vocês planejaram o mal contra mim. Mas ele diz: mas Deus o tornou em bem. A palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se você não apenas amamos a Deus, mas entendemos que é um propósito, nós podemos, gente, se tem quem possa acreditar em teoria da conspiração, somos nós. Tudo conspira em teu favor, crente. Deus tem o poder, não importa se a intenção das pessoas for boa, Deus tem o poder de converter toda e qualquer situação. Então José termina e diz: portanto, não tenham medo. Deus tornou
o mal em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. A Bíblia diz, e assim José os consolou e lhes falou ao coração. Esse homem que poderia, né, ter se entregado ao engano de acreditar que podia pagar o mal com o mal. Ele entende uma ordenança clara que a Bíblia faz a mim e a você de pagar o mal com o bem. Mas ele não apenas entende isso, ele entende isso porque ele se vê como parte de um plano maior. Gênesis 50, versos 24 e 25. Quando José está perto da morte, a Bíblia diz, José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, gente, é temporário. Em Gênesis 15, Deus já tinha dito a Abraão, a geração, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia. Eles vão ficar por 400 anos, mas depois eles voltam para cá. Isso estava sendo comunicado de geração em geração. Com certeza Abraão comunicou a Isaque, Isaque comunicou a Jacó, Jacó chega no Egito e diz, nós vamos ficar aqui fugindo da fome, nos estabeleceremos por um tempo, mas em algum momento Deus vai nos visitar, em algum momento Deus vai nos tirar daqui, Ele vai nos mover para o cumprimento do seu propósito. Então a Bíblia diz, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Ele está dizendo, eu não tenho direito de achar que as coisas vão orbitar em torno de mim, porque o único que tem esse direito é Deus. E esse Deus tem um plano maior. Eu estou contribuindo temporariamente para que esse plano não seja sacrificado, mas o plano será retomado. E é justamente esse entendimento que nos ajuda a distinguir. Muitos se prendem às mágoas, porque acham que as coisas giram só em torno deles. Gente que depois de receber como paga o mal pelo bem que fez, não quer mais ajudar os outros, é porque acha que tudo gira só em torno deles. Gente que um momento como esse, semelhante a José, quer se vingar, é porque não entendeu que o plano de Deus, a visão de liderança, não é uma posição para você se aproveitar, é sempre um lugar para servir, é sempre um lugar para abençoar. José, ele enxergava além desse âmbito meramente pessoal. E isso o ajudou a não apenas ser bênção na vida de outros, mas dessa forma, ser abençoado por Deus. Quem está entendendo, diga amém. José apresentou algumas características que fizeram dele um vencedor. Nós sabemos que ele cultivava a presença de Deus. Gênesis vai dizer que na casa de Potifar o Senhor era com ele, na prisão o Senhor era com ele. Há menções, o livro dos Salmos diz, o Senhor o enviou adiante deles. O tempo todo a história de José está conectada, ou com a manifestação da presença de Deus ou do governo de Deus. Estevão, em Atos no capítulo 7, na sua pregação, nos versículos 9 e 10, resume a vida de José de uma maneira ainda mais curta que o Salmo 105. E ele diz, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Deus estava com ele, é a ênfase que se repete. Agora, muitas vezes eu e você podemos pensar que cultivar a presença de Deus é o que a gente faz só com o momento devocional. E eu não estou desfazendo disso. Isso é algo essencial na vida cristã. Mas tem gente que começa o dia orando, lendo a Bíblia e dizendo, Senhor, eu quero me colocar na sua presença, mas se comporta de tal forma que compromete aquilo que fez. Então aquilo que começa no tempo devocional precisa se estender através da nossa conduta. Ele cultivava a presença de Deus na maneira como se conduzia também. Porque há coisas que eu e você podemos fazer, das quais o Senhor não vai se agradar e vai se afastar. Mas nós sabemos que, e aqui eu quero recapitular as 5 lições. Número 1, não deixou de sonhar. Quando foi traído e sofreu reveses, mostrava uma fé firme. Número 2, não deixou de ser fiel quando recebeu propostas erradas. Número 3, não deixou de buscar o bem de outros quando recebeu o mal por bem. Número 4, não deixou de crer que Deus não esquecera quando ele foi esquecido pelos outros. E número 5, não deixou de pagar o mal com o bem quando foi exaltado, porque entendeu que esse era o propósito da promoção. José não cultivava a presença de Deus apenas com momentos devocionais. A Bíblia não é clara sobre isso.
Mas o conceito de adoração que já existia entre os patriarcas, certamente, foi praticado por um homem temente a Deus. No entanto, o que a Bíblia destaca é uma postura, e além da postura e da conduta, ele permanecia crendo que Deus está no controle, como eu e você podemos crer e dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus está dirigindo aos seus discípulos suas últimas palavras. Essa frase, ela é declarada, ela é liberada pouco antes de Nosso Senhor ser assunto ao céu. Pouco antes dele ser elevado e voltar para o Pai. Nesse momento, ele dá entre as suas últimas instruções, não apenas o comunicado da sua expectativa de que os seus discípulos fossem suas testemunhas, mas ele fala da necessidade de algo que a gente pode classificar aí como imprescindível. Ele fala do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus não fala apenas sobre os seus discípulos serem suas testemunhas, mas ele fala de os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, cumprirem o papel de testemunhas aqui na terra. Isso faz com que a gente possa pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que Jesus dirigiu essa palavra somente aos seus apóstolos? Somente aqueles discípulos que originalmente presenciaram não apenas sua morte, sua ressurreição, mas eram testemunhas oculares de todo o seu ministério, dos milagres que operou, dos ensinos que ele comunicou. Porque se essa for a definição de testemunho, então obviamente essa instrução se limitaria somente a eles. Aqui, porque o Senhor está falando com eles, ele fala sobre ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Nós não poderíamos cumprir esses três aspectos, embora os confins da terra, principalmente naquela perspectiva e na geografia onde foi dito, nos envolva e hoje a gente possa realizar essa última parte. Então a pergunta é, como eu e você nos relacionamos com esse versículo e com essa instrução? E acredito que uma coisa boa é que a gente comece pela definição do que é ser testemunha. Então Jesus não inventou uma definição do que é ser testemunha. Ele pega uma definição pronta que eles entendem e aplica a eles para que eles, com o entendimento comum, universal que já existia do que era ser uma testemunha, usassem e aplicassem aquilo que ele estava instruindo. Basicamente uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então esse entendimento não precisa ser algo teológico, mero e simplesmente. Antes de ser aplicado no contexto bíblico e das coisas espirituais, já era um conceito, no mínimo, do campo jurídico. Então eu me lembro que anos atrás, quando morava ainda e pastoreava em Guarapuava, eu fui testemunha de um acidente. Um ciclista bateu na porta de um carro que abriu no exato momento que ele passava. Eu presenciei toda a cena, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O ciclista com a pancada na cabeça cai inconsciente, foi chamado o socorro. Quando a ambulância chega, ele recupera a consciência, ele não queria ser atendido. E eu tive que presenciar tudo e fui arrolado como testemunha, inclusive, do fato de ele ter rejeitado o atendimento. Então chegou o momento onde fui chamado para depor. E lá estou eu na delegacia, sentado à mesa, à frente do escrivão. E ele me pergunta, o que o senhor viu? Eu talvez não tenha entendido a pergunta, que era para ficar estritamente no que vi, e decidi acreditar que eu tinha a chance de ser um comentarista de um certo episódio. Então comecei a dizer, olha, o acidente aconteceu entre duas descidas, na parte de baixo da rua. O ciclista desceu embalado, tinha uma lombada bem lá no fim. Ele com certeza não queria perder o embalo ali para subir depois, mas um carro quase parou na hora de passar a lombada. Ele que vinha em velocidade, em vez de desviar do carro pela esquerda, ele desviou pela direita. Ao desviar pela direita, ele entra na parte onde os carros estão estacionados e ele sai exatamente logo depois daquele camarada que veio no sentido inverso, ter feito o retorno estacionado. Acredito que dessa forma ele ficou totalmente fora do campo de visão
e quando ele saiu de trás do carro, coincidiu com o momento que o cara abriu a porta. O escrivão me parou e disse: senhor, atenha-se apenas ao que você viu. Não especule o que o motorista viu, não viu, o que o camarada decidiu fazer e por quê. Eu me senti muito reprimido naquele momento. Mas pensei, ele tem toda a razão. Eu tenho que falar apenas o que eu vi. Eu não estava ali para falar das minhas impressões, do que eu achava, do que eu imaginava. Eu não podia especular coisa nenhuma. A testemunha só fala daquilo que presenciou. Essa é basicamente a sua função. E quando Jesus fala sobre ser sua testemunha, embora ele arrole para isso aqui na nossa receita bíblica, o poder do Espírito Santo como uma necessidade de cumprir o seu papel, nós não podemos negar qual é a definição de ser testemunha. Alguém que fala daquilo que viu e ouviu. Então quando Judas, por exemplo, depois de se matar é substituído, um 12º apóstolo tem que tomar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles simplesmente abrem para geral, para todo mundo, e diz: nós vamos ter que escolher alguém. Mas quando eles colocam critérios sobre quem seria a pessoa que poderia ocupar aquela posição, não sobra muita gente. Apenas 2 homens vão para aquele momento final de eliminatória de quem pode ser escolhido como substituto de Judas ou não. E um dos critérios que eles colocaram tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua assunção. Por quê? Porque esses apóstolos, os 12 apóstolos, eram testemunhas no sentido literal. Testemunhas oculares, acompanharam todo o ministério de Jesus, ouviram os seus ensinos, presenciaram os seus milagres, acompanharam a morte e a crucificação, mas também tinham as evidências da ressurreição. E agora eles poderiam se levantar para falar de tudo aquilo que eles viram. E esse é o conceito bíblico. Em Atos capítulo 4, verso 20, os apóstolos dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque é isso que uma testemunha faz. Em Atos 22, 15, o apóstolo Paulo está pregando diante do governador romano e ele fala que Jesus apareceu para ele está dando testemunho da sua conversão, e ele fala o seguinte, que quando lhe apareceu, o Senhor diz: você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, tanto em Atos 4:20 como aqui em Atos 22:15, nós temos o mesmo conceito de testemunha. Paulo diz que vem compor uma equipe de apóstolos, né? Posteriormente, ele menciona que era alguém nascido fora do tempo. No entanto, ele se tornou também uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque o próprio Senhor apareceu para ele. Agora, o que eu e você precisamos nos questionar é se ser testemunha, e o que Jesus queria que eles testemunhassem era sua morte e ressurreição. Se ser testemunha de Cristo envolve ter presenciado o que aconteceu com ele, as evidências de que ele está vivo, como eu e você, como cada pessoa, não só das gerações posteriores, mas mesmo daquela primeira geração, de gente que vai se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, como cada um de nós poderia ser testemunha. Eu acredito que é exatamente aí que nós precisamos entender por que é que Jesus fala da importância do poder do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo: vocês não vão apenas contar de forma natural aquilo que presenciaram. Para isso eu vou turbinar o testemunho de vocês com manifestações do Espírito Santo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse sentido de poder testemunhar, de ser alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu e ouviu, a ação, a obra do Espírito Santo se faz muito necessária. O Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, não apenas porque é ele que nos conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no que Tito 3,5 chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo, que é o novo nascimento, não apenas porque ele é responsável por nos liderar e nos conduzir num crescimento, numa transformação progressiva de glória em glória, mas nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, operando de uma maneira tão contundente nas nossas vidas, que aquilo que eu e você passamos a viver e experimentar pelo poder do Espírito Santo nos credencia a sermos testemunhas atuais das evidências da ressurreição de Jesus. Como? Por meio daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, ser testemunha de Cristo não é apenas falar de Jesus. Durante muito tempo eu carreguei comigo esse tipo de definição: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu imaginava que o propósito do batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder que me desse ousadia e coragem de falar de Jesus. E na minha vida, não posso negar,
que a minha própria experiência me levou a partilhar desse senso comum, principalmente no meio pentecostal e carismático, de que o poder é uma grande ousadia para que você fale de forma destemida. Eu tinha muita, não apenas vergonha, eu tinha muito medo, muita dificuldade de falar de Jesus e compartilhar minha fé, até ser batizado do Espírito Santo. Eu brinco até hoje que foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Enlouqueci. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que pudesse. Um dia eu estava com um amigo desses aleluiados, que a gente andava de vigília em vigília, a gente andando na rua, ele para e fala para mim, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que você pregaria? Irmão, é demais quando o cara quer pregar até para uma árvore. E eu me vi já mandando em cima da árvore o texto de Romanos, que diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Comecei a pregar para a árvore, que estava chegando a hora dela e que daqui a pouco Deus faria algo. A obra do Espírito Santo me incendiou. Eu simplesmente não conseguia guardar Jesus só para mim. E eu passei a ter uma autoridade que muitas vezes me impressionava e eu sabia que aquilo não era de mim. Mas por conta disso comecei a definir que o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas era apenas algo que soltasse a língua, que nos destravasse, que nos desse a capacidade de pregar para outros. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está falando a respeito da sua intenção conosco, de sermos testemunhas dele pelo poder do Espírito, vai além de apenas falar ousadamente. Ele está falando de uma obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, que inspire os outros, por meio deles poderem ver em nós as evidências da ressurreição de Cristo, de um Cristo vivo, de um Cristo que funciona, de um Cristo que, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E são essas manifestações na nossa vida que têm o poder de provocar algo na vida das pessoas. O Evangelho não deveria ser pregado apenas como um produto que nós estamos tentando vender sem que quase ninguém queira adquirir. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Significa que muitas vezes a pregação começa não apenas com a sua abordagem, mas com o interesse de quem olha para você e diz, por favor, me explica o que é que você tem na sua vida. Eu preciso entender o que é que você tem. E a única razão para alguém fazer essa abordagem não é porque de alguma forma ele conseguiu prever isso por si mesmo, mas porque ele vê na vida de um cristão evidências de algo que começa a mexer com ele. Então eu não estou dizendo que o Evangelho nunca será pregado com a nossa abordagem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso. Mas o que a Bíblia está mostrando é que essa não é a única maneira. Muitas vezes a abordagem será por parte do próprio não cristão. Então, para que eu e você sejamos testemunhas de Cristo dentro do conceito bíblico, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero repartir esses princípios em 3 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia bíblica que depois de experimentar a ação, a manifestação, o poder de Deus, do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos levando a ter experiências com Deus, nós decidimos contar, compartilhar aquilo que podemos agora nos qualificar como testemunhas, dizendo, eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. E em terceiro e último lugar, quando testemunhamos aquilo que pelo poder do Espírito Santo estamos vivendo e agora nos dispomos a compartilhar, nós vamos ver um ciclo ainda maior das manifestações do poder de Deus, que é Deus pelo poder do Espírito Santo agora turbinando o nosso testemunho e produzindo manifestações ainda maiores, agora não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles a quem testemunhamos. Então eu gostaria que a gente pudesse falar a respeito dessas 3 etapas desse processo de Deus de nos levar a ser suas testemunhas. E no final, eu vou concluir te encorajando como nós podemos experimentar mais da ação desse poder que nos qualifica, que nos credencia a ser suas testemunhas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Para que sejamos essas testemunhas, uma vez que eu e você não vimos nem Jesus crucificado, nem ressuscitado, né? São poucos aqueles, isso ainda acontece nos nossos dias, mas são poucos, muito poucos aqueles que podem dizer, o Senhor apareceu para mim ressuscitado. Então como eu e você poderíamos hoje ser testemunhas? Então nós precisamos das evidências desse Jesus ressuscitado por meio do seu poder que em nós opera. Eu me lembro que alguns anos atrás eu
tive a oportunidade de começar um diálogo que rapidamente foi ganhando contornos de debate com alguém que se professava ser um ateu. E naquele momento eu entendi que o que determinaria o rumo daquela conversa não era a capacidade filosófica, né, de raciocínio, de argumentação. Eu simplesmente olho para aquele camarada e primeiro eu brinquei um pouquinho com a convicção dele. Falei, meu amigo, você para ser ateu tem que ter mais fé do que eu. Aliás, você não só tem que ter mais fé do que eu. Você tem um argumento, se não me engano, usado por Watchman Nee, um pregador chinês, que ele começou uma discussão com um ateu e ele falou, olha, para mim, na verdade, eu acho que você é Deus. Ele falou para o ateu. E o cara olhou para ele, que conversa é essa? Ele falou, não, é que o nosso conceito de Deus é de alguém que transcende o tempo e o espaço. E para você garantir que Deus não exista, você deve ter a capacidade de transcender tanto o tempo como o espaço. E o cara olha para ele e diz, como assim? Ele falou, bom, você está dizendo que Deus não existe, mas é porque você não trobou com ele até agora. Agora, como que você pode provar que ele não existe, em vez de apenas supor que ele está escondido de você? Ele diz para isso, porque você pode não ter encontrado ele aqui na China, mas ele pode estar escondido no deserto do Saara, ou na floresta da Amazônia. Então, para isso, você tem que ter vasculhado todos os lugares. Mas não adianta apenas vasculhar todos os lugares da Terra e do cosmos. Porque enquanto você está procurando ele pode estar rodando e fugindo de você ainda. Então, você tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo, para então certificar-se que ele realmente não existe. E se você consegue certificar que ele não existe, você transcende o tempo e o espaço. Para mim, você é Deus, eu posso adorar você. E de repente o cara começa a perceber o quão ridículo é a sua presunção de querer afirmar que Deus não existe. Mas isso pode travar a conversa, o diálogo, pode derrubar um pouco da argumentação da pessoa. Mas eu pergunto, necessariamente convence? As pessoas não viverão o que Deus tem por um convencimento natural. Então, depois de brincar um pouquinho com essa questão da argumentação, eu falei, olha, mas você tem que ter uma fé maior do que a minha. Eu não consigo ter esse tipo de fé que você tem. Eu falei, aliás, eu nem posso. Porque na minha vida eu tenho evidências da ação de Deus. E ele me olha como assim? Eu falei, então deixa eu te contar umas histórias. Você acredita que uma pessoa pode vivenciar uma cura sobrenatural por intervenção espiritual? Ele falou, não. Eu falei, eu acredito. Mas em vez da gente discutir a lógica, eu quero te dar o nome de alguns médicos e o telefone deles, que podem testemunhar episódios de cura que Deus operou no meu corpo. E eles não são necessariamente gente que partilha a minha fé, mas eles são minhas testemunhas do que Deus fez. E eu posso te dar o número do telefone, o nome deles e você checa com eles. Mas se aconteceu com você, você deve ser uma exceção. Eu falei, eu vi Deus fazer a mesma coisa no corpo da minha mulher. Eu vi Deus fazer a mesma coisa no meu filho, que o próprio médico, que não partilha da minha fé, por quase 3 anos, chamava esse menino, falava para todo mundo que ele era um milagre. Mas nós temos mais um membro na família, minha filha que nasceu depois, ela também já experimentou intervenções de cura. E ele fica me olhando com a cara e eu falei, para tudo isso, eu te dou testemunhas que você pode checar e conferir. Eu falei, mas se falássemos só de cura, você ainda poderia pensar que de repente a nossa família deu sorte, caiu numa estatística pequena de probabilidade. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de livramento. E aí eu comecei a compartilhar algumas delas. Eu falei, onde a vida tem sido preservada de uma forma que as pessoas não explicam. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de provisão, de socorro de Deus. E eu quero que você, ouvindo algumas dessas histórias, me garanta que existe probabilidade disso acontecer, que é mera coincidência. Eu falei, impressionante como acontece coincidência na vida dos crentes e nenhuma na vida de vocês que não crê. Falei para ele de uma vez que eu fiz uma viagem e não tinha dinheiro para fazer a viagem toda. Mas o Espírito Santo me mandou fazer aquela viagem. Eu entrei no carro e fui. Estava com a minha esposa, Israel, recém-nascido, ainda bebê dentro do carro e não tinha dinheiro para chegar. A gasolina para mim durou de uma forma que não foi mera e simplesmente a economia do carro. Acredito que Deus fez algo, mas quando chega o último pedágio, eu não tenho o dinheiro todo do pedágio, faltava R$2. Eu lembro que pedi para a Kelly revirar tudo, bolsa, qualquer lugar do carro, ver se achava moeda perdida, né? E ela disse, não tem. Então nós já estamos a perto do pedágio, mais ou menos uns 2 quilômetros, estava chovendo. E ela diz, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não dá para passar, não adianta voltar, porque senão não temos dinheiro para o último pedágio, o que dizer todos os outros que nós passamos. Né? Se a gente está crendo que vai chegar só com a gasolina que tem nessa reta final, o que dizer voltar? Ela disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, agora nós temos que ver Deus fazer.
Eu me lembro, às vezes, nesse momento, daquela frase de Deus para Moisés: se cai parados e vede o livramento do Senhor. A chuva foi intensificando, intensificando, muitos carros, por causa da chuva, começaram a ir para o acostamento, né? E esperar aquele momento. Pensei, dá para pelo menos ganhar tempo. Mas decidi chegar o mais perto possível do pedágio. Mas à medida que avançava, começou a virar uma chuva de pedra, de granizo. A princípio pedi para aquele segurar o vidro, falei, eu vou bem devagar, mas chegou um momento que eu falei, não dá. E eu parei perto do pedágio, talvez no máximo uns 300 metros, se é que não estavam uns 200. Encosto o carro, como a maioria, né? Estou com um pisca-alerta ligado, tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim. E eu estou lá orando, né? O louvor rolando solto dentro do carro, a gente orando para Deus fazer, aquele barulho do lado de fora das pedras. Eu não estou preocupado com mais nada, a não ser pensar, Deus, eu estou com mulher e um filho pequeno. O que é que vai acontecer? De repente eu levo um susto com alguém batendo no vidro da janela do carro, eu olho, um senhor com calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça das pedras que estão caindo. Eu abri só um pouco o vidro, porque começou a entrar tanto água como aquele granizo dentro do carro. E eu digo, pois não. Ele diz, faltou dinheiro para pagar o pedágio? Eu estou ainda assustado com a pergunta, e ele diz, está aqui, e me entrega exatamente os R$2 e corre em direção à administração do prédio. Irmão, como aquele camarada, se eu tivesse parado sozinho, poderia imaginar, ele está com algum problema para só ele passar. Isso também não significaria com o pisca-alerta que o problema era falta de dinheiro. Muito menos que houvesse alguma placa dizendo quanto dinheiro. Agora esse camarada sai debaixo de uma chuva de pedra. Você já saiu debaixo de uma chuva de pedra para perguntar se alguém precisa de um dinheiro que ele não pediu para você? Qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer? E eu estou falando para esse cara, mas acontece comigo. Em algum momento da conversa, esse ateu professor olha para mim e diz, com todas essas evidências que até eu cria. Né? Porque nós precisamos entender que Deus quer nos credenciar como suas testemunhas. Não apenas porque a gente sabe apresentar João 3,16, o plano de salvação, porque a gente está embasado para uma discussão doutrinária, mas porque nós carregamos as evidências da operação do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus disse, vocês precisam do poder do Espírito Santo, não era apenas para turbinar a nossa capacidade de contar o que nós vimos dele, mas era para primeiro produzir em nós essas experiências, essas evidências. Então depois, quando nós decidíssemos contar, porque é isso que nos faz testemunha, primeiro vivenciar as manifestações do poder de Deus, então sim ele turbinaria o nosso testemunho. Mas nós precisamos entender, foi assim com a primeira geração. Isso começou a acontecer, eu nasci e cresci no lar cristão. Mas foi só depois do batismo no Espírito Santo que minha vida cristã começou a ganhar emoções de verdade. Né? Não apenas no sentido de descobrir e relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda, mas de viver experiências. As experiências são necessárias. Eu tenho visto muitos pais que criaram os filhos no Evangelho, mas em algum momento percebe esses filhos se distanciando de Deus porque viveram a sombra da experiência dos pais, em vez de terem as suas próprias experiências. Muitos jovens estão indo para a faculdade perdendo a sua fé, porque chegam lá e não estão prontos nem para um debate racional, mas não têm convicções profundas, porque lhes falta experiências de intervenção de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser um povo que promove o tempo todo essa busca com Deus que gera experiência. Eu não acredito que o Evangelho é algo egocêntrico, que eu e você vamos viver centrado apenas em nós, naquilo que Deus tem que fazer por nós, mas viver as manifestações de Deus é importante, não apenas porque nós temos necessidades, mas porque toda vez que Deus opera nessas necessidades, Ele está nos dando o que nós precisamos e que nos qualifica para sermos testemunhas de que Ele é vivo e de que Ele opera e intervém hoje, da mesma forma como sempre fez ao longo da história. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nós. Não podemos admitir uma vida cristã sem as manifestações do poder de Deus, sem uma história de intervenções, de orações respondidas, de milagres, seja qual for a natureza desse tipo de milagres. E nós precisamos entender que isso não é apenas porque Deus quer suprir nossa necessidade. Ele fará das nossas vidas vitrines com a manifestação do seu poder para que isso torne o Evangelho atrativo a outros. Mas depois de eu e você experimentarmos o poder de Deus, aí sim, nós temos uma responsabilidade de compartilhar aquilo que nós temos experimentado. E eu quero te dar alguns versículos bíblicos que nos ajudem a entender que esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu queria que a gente lesse aí os versículos 18 a 20. Marcos 5, de 18 a 20. Nós vemos aquele ex-endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus de uma forma extraordinária, fazendo um pedido especial a Jesus. O texto diz, quando Jesus estava entrando no barco,
Aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência. Observe a expressão com insistência. Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele camarada olha para Jesus e diz: nada mais faz sentido para mim agora, a não ser te servir, a não ser te seguir, a não ser trabalhar com você, ser parte dessa sua equipe que promove o reino de Deus. Agora esse homem está suplicando com insistência. O que é que Jesus responde? O texto diz: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Gente, esse homem não teve ainda nenhum discipulado. Ele não teve uma escola bíblica. Ele não tem curso doutrinário. Mas Jesus está dizendo: eu te envio como testemunha. Por quê? Para ser uma testemunha, ele não precisava de todo o conhecimento doutrinário. Era só contar para os outros o que Deus tinha feito por ele. E nós precisamos entender como isso deveria ser simples na nossa caminhada. Esse camarada diz: eu quero ir com você, Jesus, por todas as cidades. Ele diz: fica no lugar onde todo mundo sabe quem você era e consegue enxergar o que Deus fez por você. Irmão, você acha que a notícia não corria na época? Eles podiam não ter as mídias que nós temos hoje de divulgação, mas a inclinação, a atualização, para não chamar de fofoca, sempre teve presente no ser humano. A notícia corria de boca em boca. A Bíblia fala que Jesus ouve a notícia da queda da torre de Siloé, do que Pilatos havia feito com alguns na hora de oferecer o sacrifício. As conversas rolavam. Aquele homem viveu talvez um dos maiores níveis de endemoniamento da história. Podia ir para uma espécie de Guinness Book das coisas espirituais, com milhares de demônios. A Bíblia diz: não conseguiam prendê-los nem com cadeias, nem com grilhões. Você acha que esse tipo de história não se espalhava? Agora Jesus diz: vai e deixa todo mundo ver o que é que Deus fez na sua vida. Jesus estava dizendo: você vai ter uma utilidade enorme, demonstrando, sendo uma testemunha viva do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, nós lemos em João capítulo 4, se você quiser me acompanhar, vou ler do versículo 28 até o 30 e depois vou ler o 39. Jesus encontra com essa mulher, e algo que eu e você precisamos entender é que a operação dos dons espirituais não deveria estar confinada às paredes dos cultos, das células, dos nossos lugares de reunião. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus se movendo nos dons do Espírito, no sobrenatural, para tocar a vida de gente que ainda não tem experiência com Deus. Em 1 Coríntios 14, 25, Paulo fala: se entrar um incrédulo no meio de vocês e vocês começarem a profetizar e os segredos do coração dele forem revelados, ele vai se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. Nós precisamos viver a operação dos dons. Ela não precisa acontecer no microfone, na condução de uma reunião pública. Mas você consegue imaginar um exército de gente se movendo em Deus e sendo instrumento para tocar a vida de gente que entrou. Aquele camarada sabe que ele não te conhece, que você não conhece ele, mas de repente os segredos do coração estão sendo manifestos. A Bíblia diz: ele vai reconhecer que Deus está de fato no meio de vocês. E Jesus fazia isso. Jesus encontra com essa mulher e logo no início da conversa ele diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde: não tenho marido. Jesus falou: bem, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. A mulher assusta e diz: o Senhor é profeta. Ela, chocada com o que aconteceu, no sentido positivo, ela corre para a cidade. O versículo 28 começa dizendo assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro. Gente, ela foi na fonte pegar água. Qual era o propósito de ter levado o cântaro? Voltar com água. A mulher largou o cântaro para trás. E a Bíblia diz que ela foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Essa mulher não chega com uma exposição doutrinária profunda, mas ela chega contando: ele falou tudo o que eu já fiz. Então ela pergunta: não seria ele por acaso Cristo? Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus chega e toca aquela mulher de uma forma especial, ela corre anunciar para geral: esse camarada está dizendo tudo que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O texto diz assim: então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vou pular para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. De novo, essa mulher, assim como o ex-endemoniado gadareno, não teve nenhum discipulado,
não teve nenhuma preparação formal, ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ela não vai para expor um debate bíblico e nem tampouco filosófico, ela simplesmente chega dizendo, o cara falou tudo o que eu tenho feito, e simplesmente ela se credencia como uma testemunha, porque ela já começou a ter experiência e está falando daquilo que experimentou. Ela arrasta uma cidade com ela. Porque eu e você precisamos entender na perspectiva bíblica que nós temos o poder de transbordar aquilo que nós recebemos. Quando compartilhamos uma história, não se trata apenas de compartilhar a história. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo está de novo abordando a perspectiva não egoísta. Ele está dizendo, Deus não me consola apenas porque eu tenho a necessidade, Ele vive para me suprir. Ao fazer isso, Deus deseja que eu transborde depois a mesma consolação na vida de outros. Porque à medida que eu compartilho o que Deus fez por mim, eu posso inspirar outros a viver o mesmo consolo que Deus liberou sobre a minha própria vida. Eu posso ser alguém que transborda para outros aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, segundo lugar, o que abordamos aqui é que depois então de experimentar, nós contamos, compartilhamos. Mas em terceiro e último lugar, para terminar a construção do raciocínio, quando testemunhamos, quando compartilhamos o que já experimentamos, o poder de Deus vai agir de uma forma ainda maior. Então, eu quero que a gente considere alguns textos bíblicos que nos ajudem a entender isso. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Assim como Atos 1:8, são palavras de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes de ser assunto ao céu. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora Jesus está dizendo, vocês vão para ser minhas testemunhas. Mas sabe que quando vocês forem cumprir esse papel, vocês não estão entregues apenas às suas habilidades naturais. O próprio Jesus já tinha dito antes aos seus discípulos, vocês serão levados à presença de reis. Mas naquela hora não se preocupe com o que ou como vocês vão falar, porque não vai ser vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando através de vocês. Ele já vinha dando sinais de que eles não cumpririam o papel de testemunhas apenas naturalmente falando do que viram, mas que nesse momento, ao compartilhar o que eles já haviam presenciado, vivenciado, haveria um respaldo do céu. E aqui Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? É só olhar os versículos anteriores. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Os sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Todos os que são salvos, que receberam o evangelho. Cada crente tem o direito de viver o cumprimento dessa promessa. De que quando eu e você partilhamos o evangelho, haverá sinais de Deus se manifestando na nossa vida. Um dia uma pessoa me procura no final do culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo, impõe as mãos sobre mim, transfere algo sobre mim. Eu falei, o que você quer que transfira? Eu quero viver essas experiências que o Senhor tem com Deus. Eu falei, então para isso você não precisa da minha oração. Para isso você precisa se mexer. Porque Jesus diz, os sinais seguirão, acompanharão. Se você não sai falar de Jesus para ninguém, os sinais também nunca vão se mexer. Agora, quando você sai, os sinais vão atrás de você. Então o que você precisa não é de oração, é cumprir o ID. É saber que é compromisso dele manifestar os sinais. Não depende da imposição de mãos de alguém. Você tem o maior respaldo que poderia ter, a palavra dele, a promessa dele, a garantia dele, de que quando você for testemunhar, ele não deixaria você fazer isso apenas de você mesmo, na sua capacidade e habilidade. Verso 19 e 20, que a gente leu do 15 ao 18. Diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Sentou-se à direita de Deus. E aqui o Evangelho não está dizendo, e nunca mais ninguém viu milagre algum, porque Jesus que trouxe os milagres como nunca tinha sido visto foi embora. Não, olha o que diz o verso 20. Eles foram e pregaram por toda parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Gente, eu amo isso, cooperando com eles. A gente deveria imaginar que nós é que estamos cooperando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Deus estava cooperando com eles. Um auxiliar desse, bicho. Você ter um ajudante desse, Deus não está tentando colocar a ideia de que nós estamos na frente, Ele é mero auxiliar. Mas Ele quer que a gente entenda. À medida que nós obedecemos, Ele não nos deixará sozinho. Ele virá em nosso socorro. Ele vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que você tem que viver todo dia, toda hora e a toda conversa sobre Jesus com alguém, a manifestação dos sinais de forma contínua o tempo todo. No entanto, embora a gente não está batendo nesse extremo, nós também não podemos ficar no outro, de que nunca acontece nada, de que nunca experimentamos coisa nenhuma. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 33, a Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Além da unção, a Bíblia fala de uma graça, porque a graça também é capacitação sobrenatural. É o favor do céu. Agora, se eles só fossem testemunhas oculares, só precisava chegar e dizer: a gente viu acontecer. A Bíblia fala de Geazi diante do rei de Israel, testemunhando as coisas que ele viu Deus operar em Eliseu. Mas o poder não operava nele nem através dele. Ele era estritamente uma testemunha natural. Os apóstolos não eram testemunhas naturais, eles eram testemunhas sobrenaturais. Porque além de falar daquilo que viram, esse poder agora, quando eles iam para essa fase final de compartilhar o que já experimentaram, agora transbordava na vida de outros. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então a ênfase aqui é a salvação. Aí depois ele continua e diz: esta, a grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eles eram testemunhas, sim, mas não estavam sozinhos. O texto diz: Deus testemunhou juntamente com eles. Nós precisamos nos permitir ser desafiados, encorajados a viver esse nível. Não apenas buscar as experiências com Deus, que nos credenciam a ser testemunhos que digam: Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Não apenas depois decidir não guardar de forma egoísta as experiências só para nós, mas compartilhar. Mas acreditar que quando chegarmos no terceiro nível de agora, então compartilhar aquilo que nós já estamos experimentando, que nós veremos além desse mero compartilhar, o testemunho de Deus se manifestando em nós. Atos capítulo 8. Versículos 39 e 40 nos fala de algo especial que Filipe viveu. Filipe vê um avivamento na cidade de Samaria. Enquanto ele prega o evangelho lá, sinais, prodígios, milagres, gente sendo liberta de demônios, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco os apóstolos vêm com outros sinais, que são as distribuições do Espírito Santo, como nós lemos no texto de Hebreus. Mas de repente, no meio daquele avivamento, Deus dá uma direção para Filipe, em duas etapas. Ele fala tanto por meio de um anjo, como pelo Espírito Santo. E diz para ele: vá para uma estrada deserta. O cara está no meio de um cenário de avivamento. Eu digo: vá para um lugar que não tem ninguém. É no mínimo algo que deveria assustar a cabeça e o raciocínio. Mas Filipe obedece o comando de Deus e vai para aquele lugar que não tem ninguém. Mas o lugar não vai ficar sem ninguém por muito tempo. Daqui a pouco vem uma carruagem. Provavelmente havia uma comitiva, mas a Bíblia destaca um personagem ali. Um etíope que tinha o temor de Deus. Apesar de ser um gentil, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que mostrava, obviamente, que ele tinha conhecimento da Escritura para procurar se mover de acordo com aquilo. A prova é que ele tem consigo uma cópia do livro da lei, ele está lendo uma porção do livro de Isaías. E o Senhor fala com Filipe: junta a carruagem, acompanha. Fica imaginando o preparo físico do camarada, para trotar no ritmo dos cavalos do lado, e o homem está lendo em voz alta. Aliás, deixa eu dizer, sempre foi comum no meio do povo de Deus a leitura das Escrituras em voz alta. E se você não teve essa experiência, deveria fazer isso de vez em quando no seu tempo devocional. Além de ler, à medida que você ouve aquilo que você está falando, isso melhora e muito a sua capacidade de retenção
Esse homem está lendo em voz alta. Filipe ouve o que ele está lendo. Aí Filipe faz a pergunta oportuna. Você entende o que está lendo? O cara olha e deixa a bola quicando na frente de Filipe e diz, como entenderei se alguém não me explicar? Filipe diz, o tutorial ambulante chegou. Posso subir? Pode. Agora vamos parar para pensar, gente. Porque a gente leu os episódios antigamente com a mentalidade moderna. Filipe pegou uma carona só de ida. Para um lugar que talvez no momento que ele sabe, no momento que ele sobe na carruagem, ele nem sabe para onde está indo. Talvez ele tenha descoberto depois. Porque a carruagem não vinha com esses letreiros de ônibus de itinerário. E se viesse, talvez só pioraria as coisas. Etiópia. O camarada está pegando uma carona de ida, ele não está num lugar que é uma rodovia, que depois tem um ponto final, desce lá, pega uma condução de volta. Ele simplesmente sobe. E o que eu tenho aprendido com essa lição é que nós precisamos aprender a entrar nas loucuras de Deus. Deus está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E eu e você temos que ter a mesma disposição louca de entrar nesse projeto e nessas loucuras de Deus. Agora, olha o que o texto diz. Em algum momento eles param. Filipe teve tempo não só de evangelizar o homem, mas de dar todo um discipulado já básico. Ele estava ensinando sobre batismo nas águas, porque ele passa diante de um lugar que tem água, e o cara pergunta, o que me impede de já ser batizado? Filipe diz, é lícito, se você crê de todo o coração. Nós precisamos parar com essa mania de achar que a pessoa tem que ter 1, 2 anos de crente para ser batizado. Quando ela entende o propósito e tem profunda convicção de fé, nós precisamos levá-las o mais rápido possível a tomar esse próximo passo e decisão. O cara mesmo olha e diz, o que é que me impede? Filipe diz, se você acredita de todo o coração, bora, vamos para dentro d'água. E ele para a carruagem, vai batizar o homem. Agora olha o que diz o verso 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, é outra cidade. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gente, o homem literalmente desapareceu da água depois do batismo. A Bíblia diz que o eunuco não viu mais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Aqui não está falando de uma experiência mística, de um transe. Ele literalmente teve um arrebatamento no corpo. Isso tanto é possível que Paulo diz, conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado. Ele disse, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Naquele momento ele está dizendo, não sei qual foi o nível de experiência, mas ele abre a possibilidade de que um arrebatamento seja algo não só em espírito, mas no corpo. Então Filipe, ao meu entender, é o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a ter voado de Jesus Airlines. Ele simplesmente desaparece, o Senhor o pega, ele vai se achar em outra cidade. Agora, irmão, por quê? Deus estava com dó do Filipe? Não, ele está dizendo, quando você entra na minha loucura, você vai ver a minha loucura por você também, não só para salvar os outros. Se existe um cenário que pode nos proporcionar experiências com Deus, é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é quando nós decidimos ser essas testemunhas. Não é apenas Deus turbinando o nosso testemunho para que toque o coração das pessoas, não é apenas Ele operando mais milagres que ajudem as pessoas, mas nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu, quando falo dos dons do Espírito Santo, sempre conto uma experiência de uma vez que eu andei mais de 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Porque Deus me dirigiu a testemunhar e a falar de Jesus para alguém. Nós podemos viver cada vez mais essas manifestações que nos credenciam como suas testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus diz que nós precisaríamos do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, Ele está dizendo que a maioria de nós, porque não viu, morrendo e ressuscitando, a ponto de dizer somos testemunhas oculares, nós podemos viver as evidências de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com as operações dEle nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar as manifestações do poder de Deus. Eu não acredito que a fé é construída apenas em cima de experiências. Obviamente, ela se constrói em cima de convicção bíblica, mas a mesma convicção bíblica que fortalece a fé mostra que Deus quer nos dar experiência. Porque essas experiências pessoais nos ajudam a entender um Deus de relacionamento pessoal. Um Deus que não é só Deus dos outros, mas que se torna o nosso Deus. E eu quero fazer um apelo especial a vocês que são pais. Nossos filhos não têm que apenas conhecer o conteúdo bíblico e o caminho da igreja. Eles precisam ser provocados a viver experiências com Deus. Quando Israel tinha 6 anos de idade, Alissa 3, nós morávamos em Irati.
Estávamos no processo de implantação da primeira comunidade de alcance, que aconteceu lá em Irati. E um dia estou fora pregando, que ele está com as crianças em casa. Ela fala para o Israel tomar banho, já tinha idade de fazer isso sozinho. A Lissa não, mas ele entra no banheiro, a irmãzinha entra atrás. Ele diz, Lissa, por favor, o mano vai tomar banho, põe ela para fora. Quando ele vai entrar, ela corre de novo. Ele põe ela para fora, ela corre de novo. Ele vai se enchendo do processo, ele põe ela cada vez mais rápido para fora, cada vez com menos gentileza. Ela entra cada vez mais rápido. Em um momento, ele literalmente empurrou ela e bateu a porta. E nessa de bater a porta, não deu tempo dela voltar a entrar. Mas ela estendeu a mão para tentar. E a porta pega e esmaga o dedo mindinho dela. Se não me engano, a mão direita. Ela me deu informação aqui ontem. O que eu lembro do relato da Kelly é que entre as duas dobras do dedo mindinho, no meio, o dedo foi macetado de um jeito que ele tombou para o lado. Ela tinha 3 anos de idade. Quando Kelly foi para o hospital depois, o médico, de olhar o magoado da carne, quando chegou lá, o dedo dela estava normal, estava no lugar, não tinha dor, a criança não chorava. Mas de ver como feriu a pele, a batida da porta, o médico falou, impossível não estar quebrado, pode fazer o raio-x. Um osso na criança de 3 anos não suporta uma pancada dessa sem quebrar. Aqui ele está pensando, isso que o senhor não viu como é que estava. Mas no momento que ela começa a gritar de dor e o Israel percebe o que aconteceu, a Kelly também corre a acudir. Quando a Kelly viu o dedo dela, chegou a sentar no chão. Ela falou, eu não sentei só para estar perto da criança, sentei porque as pernas amoleceram. Ela disse, estou pensando o que é que eu vou fazer. E nessa hora, o Israel, num misto de ousadia, com talvez o sentimento de culpa de ter causado aquilo, ele olha para Alice e diz, Alice, não chora não, o Tato vai orar por você. E ele começa a rodear as duas que estão no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha irmã. Meu pai sempre fala daquilo que o Senhor pode fazer, mas agora eu quero ver você agindo. Eu quero ver você agindo. Ele está orando e de repente o dedo da menina começa a voltar para o lugar. Aquele vê que aquela carne macetada está voltando ao normal. Primeira coisa que ela, pastora Kelly, mulher de Deus, pensou, o dedo está inchando. Ela não achou que era algo sobrenatural. Falou, deve ser uma consequência agora, está inchando e nisso o dedo está voltando ao lugar. Mas a menina de repente diz, não está mais doendo. Ela começa a movimentar a mão normal. E nessa hora Israel já comemorou. Ele diz, yes, meu primeiro milagre. Irmãos, nossos filhos têm que ser provocados a viver as próprias experiências. Essas coisas vão trazendo convicção no coração deles, de que o que nós ensinamos é a verdade de Deus, que todo mundo pode experimentar, que todo mundo pode viver. E quando eu falo dos filhos, não quero limitar isso aos filhos naturais. Todos os nossos discípulos têm que ser provocados a acreditar. Nós podemos viver as evidências do sobrenatural. Então, depois que passamos a ter as experiências e começamos a falar delas, agora credenciados como testemunhas, Deus vai turbinar não só a nossa fala, mas vai respaldar nossa mensagem e vai agir mais. Agora, pastor, como viver esse poder e essa obra do Espírito Santo? Até esse momento, os discípulos, nós podemos dizer, não tinham o que a gente chama de uma segunda experiência da vida cristã. Eu creio que eles já tinham vivenciado o novo nascimento e receberam o Espírito de Deus habitando dentro de si, como Jesus tinha prometido. Em João 20, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Enquanto alguns acreditam que isso é só um ato profético do que ainda aconteceria, eu me reservo a discordar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele completasse todo o processo da obra da redenção, as pessoas não nasciam de novo e não podiam ter ainda o Espírito Santo habitando dentro delas. Foi por isso que em João 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo para os próprios apóstolos e diz, vocês o conhecem, porque ele está com vocês, mas ele habitará dentro de vós. Jesus está dizendo, até esse momento ainda não. Quando Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eu creio que esse é o momento onde eles podem viver a habitação do Espírito Santo. No entanto, Jesus diz, ainda há um revestimento de poder. Há uma segunda experiência que vocês podem ter. Ela se chama o batismo no Espírito Santo. Eles experimentam isso em Atos 2 e a vida deles é revolucionada. Lembre que eles já viam milagres antes. Mas a maneira como Deus os turbina depois disso é algo extraordinário. No entanto, muitos de nós fazemos da busca do batismo do Espírito Santo quase como se fosse um alvo, quando deveria ser apenas a porta de entrada para o sobrenatural. E nós precisamos entender que vida no Espírito requer manutenção. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos enciumar o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso relacionamento e comunhão com Ele perca a ênfase. Isso acontece em todo nível de relacionamento.
Podemos olhar para amizades e reconhecer, já estivemos mais próximos, já tivemos distanciamento, já tivemos voltas. Podemos falar disso de relacionamentos dentro de casa, não apenas os cônjuges, que às vezes vivem um certo afastamento, esfriamento e depois reaproximação, mas até o relacionamento de pais e filhos. E o ponto a ser explorado não é ficar pensando no distanciamento, é curtir a possibilidade da reaproximação. O Espírito Santo quer instigar o coração de muitos de vocês, não só os que estão presentes, aqueles que nos acompanham agora, a buscar um relacionamento intenso com Ele novamente. A dizer, não importa qual foi a razão pela qual eu não estou vivendo tão perto dessa fonte de poder como antes, eu posso resgatar, eu posso experimentar isso. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos ter um tempo de oração e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na Bíblia, esse ato contínuo. Os mesmos apóstolos que em Atos 2 foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, já em Atos 4 estão orando de novo e são novamente cheios do Espírito Santo. Mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não precisa apenas de uma experiência, de um derramar soberano do Espírito, como foi no dia de Pentecostes. Nós podemos provocar essas coisas. Aliás, me lembro de um dia que eu pedi a um certo homem de Deus que tinha muita experiência, falei, olha, ora comigo, eu também quero ter as experiências com Deus que você tem. Ele olhou para mim e falou, então o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é de você mesmo exercer uma vida de oração. A gente não tem nada que tenha tamanho poder de nos empurrar para as experiências com Deus como uma vida de oração. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que a maioria das vezes em que nós temos relatos das manifestações do poder de Deus, isso só acontece num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecostes. Nós só vemos o derramamento em Atos 2, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 3, quando Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo, a Bíblia diz, iam como de costume, a hora da oração. Eles tinham uma vida regular de oração e é nesse cenário que isso acontece. Atos 4, quando eles novamente são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz no verso 24 e 25 que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Quando você vê um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, que nem crente ainda era, no sentido da conversão do novo nascimento, mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava buscando a Deus, a sua forma e a sua maneira. Quando Pedro tem uma visão no telhado da casa onde está hospedado, a Bíblia diz que ele estava orando. Nós vamos olhando para as Escrituras e é impressionante o volume de experiência que acontece nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no templo. O que você acha que Paulo foi fazer no templo? Piquenique? Ele estava buscando a Deus. Ele estava no lugar que é chamado pelas próprias Escrituras de casa de oração. Então, o que eu e você precisamos é, por meio da oração, turbinar o relacionamento com o Espírito Santo. Abrir espaço para que Deus opere e haja mais nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te provocar. Se você não teve experiências marcantes, eu quero te dizer, você pode entrar nesse lugar. Se você já teve, não está vivendo isso com intensidade, você pode voltar para lá. E nós precisamos dia a dia desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Isso não é apenas a capacidade de ouvir sua voz e obedecer os seus comandos, mas é proximidade. Relacionamento é algo que a gente simplesmente cultiva, preserva, desenvolve. E a vida de oração tem um papel importante. Dessa maneira, nós vamos não apenas seguir tendo experiências novas e maiores, mas vamos estar sendo cada vez mais credenciados como testemunhas. E quando começamos a compartilhar o que Deus fez, veremos a graça e o poder de Deus agindo através de nós na vida de outras pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?